o nosso papel é esse, é ajudar todos os compliance officers, né, a mitigar todos esses erros. Olá, este é o Poder Entrevista, eu sou Simone Cafruni, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Rafael D'Angelino, fundador e CEO da GoPliance, plataforma especializada em governança, riscos e compliance. Com mais de 20 anos de experiência e pós-graduado em comunicação com o mercado pela ESPM, D'Angelino combina visão estratégica e tecnologia para ajudar empresas, incluindo gigantes como a XP Investimentos. Rafael, obrigada por ter aceitado o convite. Imagina, eu que agradeço, Simone. Obrigado por nos receber. Agradeço também a todos que assistem a esse programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 10 de dezembro de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Rafael, vamos começar pelo básico. Qual é o serviço que a GoPliance presta? Na verdade, em outras palavras, explique o que é compliance e a atuação no mercado financeiro. Vamos lá, bom, Simone, compliance, para quem não tem muita intimidade ainda com esse tema, é exatamente a conformidade, né? Como que a gente mantém a conformidade com as leis, as normas e as regulações, tanto do mercado onde a gente atua, como do país mesmo, se a empresa está seguindo as regras que aquele país e o mercado com aquele conjunto de ações para manter exatamente a empresa ali com ética, com responsabilidade, com uma atuação justa perante concorrência, perante todo o resto. Perfeito. A GoPliance atende a XP. E recentemente a gente teve o episódio da liquidação do Banco Master, cujos CDBs foram amplamente distribuídos pela plataforma de investimentos. Como você avalia a eficácia das ferramentas de compliance atuais em identificar riscos de emissor antes que o produto chegue à prateleira? Vamos lá, quando a gente fala de compliance, existem várias gamas, né? Tanto o compliance institucional, né? Teoricamente, que a gente fala aí da porta para dentro da empresa, e o compliance institucional e o compliance também da porta para fora. A nossa plataforma, a nossa tecnologia costuma ajudar as empresas exatamente para fazer toda uma gestão do início ao fim, quando a gente fala em relação à governança. Às vezes não consegue entrar exatamente no ponto de conseguir identificar esse tipo de atividade antes dela acontecer, mas a empresa está sempre preocupada para manter toda a transparência com todos os órgãos, todos os fornecedores que se relacionam com eles, exatamente para não ter esse risco de imagem, né? Desse caso realmente do Banco Master, que foi um caso que trouxe muita relevância e muita preocupação, pelo menos por parte ali da XP, o que a gente costuma enxergar trabalhando perto é que eles tomam um cuidado gigantesco ali, exatamente para poder proteger, principalmente o vivo deles, que são os clientes, né? E o banco era conhecido por pagar comissões agressivas, né? Essa tecnologia de compliance, ela já é capaz de alertar quando uma remuneração está distorcida, ou uma oferta técnica ao cliente, ou ainda se o sistema não identifica o conflito de interesse gerado por taxas muito acima de mercado. Eles têm ali vários mecanismos exatamente para saber se o enquadramento da carteira daquele cliente não está desproporcional ao risco enquadrado por ele, e assim por diante. Então, assim, existe toda uma preocupação muito grande para que esses riscos sejam manejados, né? Os clientes não sejam expostos a riscos desnecessários ou de produtos que possam gastar ali, não sei nem como dizer, que não possam expor realmente aquele cliente ao risco da ruína, ao risco de muita perda de dinheiro, etc., né? Então, existe sempre esse viés para tomar muito cuidado, né, com as carteiras, com as exposições, independente das comissões. A gente percebe que a XP é uma empresa que preza muito pela transparência desses produtos, para que não haja esse tipo de risco, porque no final das contas é isso. O bem mais precioso que eles têm são os clientes, né? E às vezes um risco de imagem desse acaba pondo tudo a perder. Então a gente sabe que existe um trabalho muito forte para isso. E a gente viu que depois desse episódio a XP chegou até a restringir a atuação desses escritórios parceiros, né? Do ponto de vista de governança, como a tecnologia da GoPliance pode ajudar um escritório de investimento a se proteger, digamos, de uma responsabilidade solidária, né? Que é como se chama quando o risco não foi dela, mas ela é afetada indiretamente. A plataforma ela cuida de vários pontos, né? Ela, como eu falei, por si só ela não consegue atuar sozinha, mas ela traz diversas ferramentas para que o gestor de compliance daquelas instituições possa se certificar sendo cumprido. Então, você conseguir mapear e
e criar um processo para mapear, por exemplo, conflitos de interesses, pessoas politicamente expostas, até outros tipos de intervenções ali, como brindes, presentes, entretenimentos, que costuma controlar para saber se tem algum brinde ou algum incentivo para fazer determinada ação. Então, a plataforma ela cuida de todos esses pontos para que a empresa, tanto seja uma gigante como a XP, ou até mesmo empresas pequenas como a Assets, etc., possam cuidar desses processos e documentar isso tudo para proteger a empresa num eventual caso como esse. Então, é possível sempre comprovar, olha, todos os meus funcionários, todos os meus colaboradores estavam treinados, todas as possibilidades ali de conflitos de interesse estavam mapeadas, estavam divulgadas. Então, existe sempre um processo que anualmente é revisto, né? Visto, revisto, feito, tanto por empresas, como eu falei, gigantes aí do mercado financeiro, como outros clientes também da indústria e de outros temas que costumam trazer bastante preocupação. Né? Então, a plataforma ela age como um parceiro de negócio, literalmente, podendo dar autonomia para esses gestores cuidarem da empresa como um todo. Mudando um pouco para as tendências gerais do mercado, a inteligência artificial generativa é a bola da vez, mas ela traz muitos riscos. Como o setor lida com o desafio de fiscalizar o uso de IA dentro das instituições, garantindo que algoritmos não perpetuem preconceitos na concessão de crédito ou criem brechas de segurança de dados? Eu acho que o caminho que o mercado tem refletido bastante e ido muito nessa linha é trazer sempre os modelos de IA para dentro de casa, né? Hoje, por exemplo, a nossa plataforma tem alguns pontos ali que utiliza IA, mas a gente vê que a grande preocupação, principalmente dos grandes players, é trazer esse modelo para casa. Então, vou dar um exemplo da XP. Acho que talvez a XP ela traz todo o modelo de linguagem, de dados, para agir simplesmente dentro da própria XP. Não tem nenhum dado que é compartilhado, e essa LLM, né, que é esse Large Language Model, né, que chama os grandes modelos, ela não compartilha como um GPT, por exemplo, que é aberto ao público. Né? Tudo que você faz no GPT hoje, ele acaba aprendendo com a comunidade. Então, todo mundo que pergunta alguma coisa e tem as respostas, ele vai aprendendo com aquela comunidade. Quando você coloca ele num ambiente isolado, isso acaba protegendo os dados que estão sendo tratados ali dentro e evita exatamente esse tipo de ação, como você comentou, né? Então, não tem nenhuma perda e nenhum risco adicional. O Brasil vive agora uma explosão do mercado de apostas esportivas, as famosas bets. E o sistema financeiro tradicional é a porta de entrada desse dinheiro. As ferramentas de compliance atuais, elas estão preparadas para identificar lavagem de dinheiro nesse volume transacional frenético das apostas? Talvez no volume transacional, acho que ainda não, mas eu gosto de ser muito otimista com esse cenário, Simone, pensando exatamente que o trabalho que a gente enxerga que é feito inicialmente é muito grande, tá? Então, quando a gente fala de QIC, né, Know Your Employee, Know Your Customer, são os processos que as empresas fazem pensando no compliance para validar esses usuários, validar os apostadores, validar essas pessoas todas, né, todas essas entidades. Esse trabalho anterior à pessoa possivelmente fazer uma primeira aposta, etc., ele é muito grande. Então, a gente sabe que existe uma checagem muito grande ali de background check, realmente, que a gente fala, que é a checagem de antecedentes, né? Tanto de processos, esse tipo de coisa, eventualmente outros processos jurídicos, tá? Se essa pessoa, por exemplo, tem parentescos com pessoas também ligadas ao poder público. Então, eu sei que existe um trabalho muito grande, e inclusive as partes da nossa plataforma também acaba atuando, para fazer toda essa checagem mesmo, até validar aquele usuário poder fazer uma aposta. Né? Então, é o caso, por exemplo, de jogadores de futebol, etc. Quando já existem casos onde um jogador, por exemplo, um familiar do jogador acabou sendo beneficiado, esse tipo de coisa, nessa checagem toda de antecedentes, isso é feito e essas pessoas já são impedidas, por exemplo, de apostar. Então, nesse cenário pré-aposta, eu sei que é um esforço muito grande e as plataformas estão todas movimentadas para isso. Tá? Agora, realmente, no transações em grande volume, esse realmente é um ponto muito complicado. Eu sei que existe um trabalho pré aí realmente muito bom. Grandes bancos, a gente sabe que têm orçamentos bilionários para controles internos. Mas e as fintechs e as empresas menores? Como o modelo de compliance permite que uma empresa menor consiga arcar com o custo da conformidade regulatória
sem que isso inviabilize a sua inovação ou sobrevivência financeira? Eu creio que acho que é exatamente onde a gente entra, tá? A tecnologia está aí para ajudar e para trazer mais eficiência e principalmente eficiência de custo quando a gente põe nesse cenário que você está comentando. Então, hoje, tanto uma empresa gigante quanto até mesmo uma fintech pequena, que às vezes tem lá 40, 50 usuários, está criando ali a sua ferramenta, o seu modelo de negócio, hoje é possível você ter ferramentas como a nossa, ou como outros aí do mercado, que possibilitam, com um custo muito, muito pequeno, você fazer o gerencial ali daquele programa de compliance, daquele programa de conformidade, está de acordo com as leis ali do mercado, com as leis do país. Então, a tecnologia está aí para isso, realmente para ajudar. Né? Hoje, o nosso papel é esse, é ajudar todos os compliance officers, né, que a gente chama, a mitigar todos esses erros, seja numa empresa pequeníssima ali, com 20 usuários, até empresas gigantescas com 20 mil usuários. O marco legal das criptoativos está entrando em vigor, né? As corretoras de cripto agora elas precisam seguir regras similares às dos bancos. Esse mercado de cripto brasileiro já amadureceu em termos de governança, na tua opinião? Eu acho que ainda é um mercado que, como um todo, ele ainda precisa amadurecer bastante, né? E ainda existe muita desconfiança em relação a esse mercado cripto. Mas eu consigo enxergar que as empresas que são bem posicionadas já no mercado, elas estão preocupadas com isso, porque elas sabem que isso endossa cada vez mais a imagem delas perante o mercado, né? Então, ter um bom programa de governança, ter um bom programa de compliance, ajuda muito essas empresas a mostrarem uma transparência e uma robustez que o mercado acaba exigindo. E aí isso, consequentemente, acaba trazendo mais clientes e acaba trazendo mais sustentação para essas empresas. Então, assim, eu sei que é um mercado que ainda precisa passar por muita coisa, né? Principalmente para que o usuário final acredite realmente ali nos criptoativos. Cada vez mais essa regulação está mais forte, mas eu acho que já existe um movimento grande, principalmente dos players maiores, para que a conformidade seja um dos pilares da existência dessas empresas. Um dos pontos da compliance também são os canais de denúncia, né? Mas a gente sabe que o maior medo de um funcionário ainda é a retaliação. Como a tecnologia pode assegurar de fato o anonimato de um denunciante? Quer dizer, o software resolve o problema técnico, mas e o problema cultural, o medo, a retaliação? O problema cultural acho que é o que a gente mais bate o martelo aqui, tá, Simone? A gente costuma falar exatamente isso. O programa de conformidade, ele é uma parte, né? Precisa de toda uma preocupação, desde o tone of the top, que a gente chama, né? Então, o tom ali da diretoria, dos donos da empresa, a preocupação com essa cultura ética, e até mesmo o canal de denúncias ali na ponta. Então, assim, existem, claro, a tecnologia traz solução para tudo isso, então, permanecer ali a pessoa no anonimato, não ter retaliação, etc. Mas ainda muitas empresas acabam enfrentando algumas dificuldades, né? Então, a tecnologia está para ajudar, mas basta que a empresa realmente invista em todas as etapas ali do programa de cultura ética voltada para a compliance. A gente acaba entrando muito na parte regulatória, mas eu acho que a parte cultural realmente é a mais necessária hoje em dia. Porque o colaborador entendendo que aquela empresa está preocupada com ele, está preocupada com a imagem, está preocupada com a perpetuidade da empresa, a conformidade, a ética, a transparência, elas abastecem, né? Ela é o verdadeiro combustível para que as empresas consigam avançar com essa imagem robusta de transparência. Eu acho que esse é o principal. E aí, quando a gente fala de canal de denúncias, a tecnologia realmente ajuda muito, né? Traz, inclusive, hoje, atendentes ali disponíveis 24 horas, com IA, sem IA, avaliação, também pela IA. Então, tudo isso já tem tecnologia para evitar que esse tipo de retaliação. Mas mesmo assim ainda tem algumas empresas que fazem às vezes via caixinha de mensagem, via e-mail, então que não são os canais ideais. Né? Os reguladores como a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários e o Banco Central, eles buscam cada vez mais responsabilizar a pessoa física, né, dos diretores e não apenas a empresa. Como uma plataforma de compliance ajuda um executivo, digamos, a dormir tranquilo, provando que ele, como CPF, tomou todas as medidas de diligências possíveis, caso estoure aí um escândalo na instituição? Eu acho que esse é o ponto também que a gente atua bastante. Então, assim, a plataforma de compliance, né, a tecnologia associada a todas as atividades ali do compliance, ela vem exatamente para guardar um rastro, vamos dizer assim, de auditoria de todos esses processos, né?
Então, como eu falei, saber se aqueles colaboradores, inclusive a diretoria e os donos, fizeram os treinamentos necessários, se eles sabiam de todas as regras que impactavam naquilo, se está todo mundo ciente dos riscos que aquela empresa pode ter ou tem um apetite para ter, né? Então, o programa de compliance, a tecnologia, está exatamente para tranquilizar a cabeça desses donos, né, de que eles fizeram tudo o que era possível realmente para que isso não esbarrasse no CPF do dono, né? Então essa preocupação ela passa pela tecnologia. Então efetivar ali os formulários anuais ali de conheça seus empregados, conheça seus parceiros, conheça seus fornecedores, toda a checagem de antecedentes de colaboradores, isso tudo são tarefas que ele vai fazendo para se proteger e para ficar cada vez mais resguardado num caso de justiça. No caso do ESG, né, o ESG, o G de governança às vezes fica mais esquecido, né? No mercado financeiro, a gente vê fundos que se chamam verdes sem lastro real. O compliance hoje tem alguma ferramenta para auditar se um fundo ESG é legítimo ou acaba sendo usado apenas para validar um documento que sustenta um chamado greenwashing? Hoje a gente tem ouvido muito sobre esse tema, né? O greenwashing está sempre em evidência porque todo mundo quer parecer ESG, mas ninguém está realmente preocupado, né? Então, acho que é aí de novo que entra a palavra da tecnologia, né? Como é que a gente consegue comprovar que todas as atividades que aquela empresa está fazendo estão realmente preocupadas com o E, com o S, com o G devidamente. Então, existem empresas, lógico, que têm várias ferramentas para controlar isso e fundos, como você comentou, que às vezes só querem parecer. Eu acho que realmente volta ao ponto da cultura, né? A cultura dos donos, a cultura dos diretores tem que estar voltada a tarefas que realmente transpareçam aquilo que a empresa é e não aquilo que a empresa quer ser, né? Então, eu acho que existem várias tecnologias que fazem isso. Como eu falei, a nossa possibilita isso também, mas sempre depende daquela empresa querer, né? Então, precisa de um gestor, precisa de alguém olhando para isso, olhando para esses números, para realmente trazer a veracidade e a comprovação, né? No caso de auditoria, existem selos, né, e certificações que comprovam todo o E, o S e o G, né? Então, eu acho que a empresa tem que estar preocupada com isso e a plataforma ou tecnologias acabam ajudando nesse processo para você certificar e mostrar para o mercado que realmente não é o greenwashing, é realmente atividade que comprova que a empresa está preocupada com esses temas. Para encerrar, Rafael, o investidor pessoa física foi o mais prejudicado nesses recentes eventos de crédito privado, ficando aí à mercê do fundo garantidor de crédito. Vocês estão desenvolvendo alguma funcionalidade que dê ao cliente final, e não apenas à corretora, mais transparência sobre o risco real que ele está correndo? Hoje a gente ainda não atua na parte para o cliente final, Simone. Hoje o nosso modelo de negócio acaba sendo voltado para empresas nesse segmento B2B mesmo. Então, a gente precisaria, nossa empresa é uma startup teoricamente nova, né? Pouco tempo de mercado. A gente gostaria muito de evoluir para proteger e trazer informações relevantes, inclusive para o cliente final, mas hoje a gente ainda está posicionado para o mercado B2B. A gente sabe que o FGC, por exemplo, acaba principalmente tendo muita exposição, inclusive por causa dessa questão do Banco Master, mas a gente não consegue ainda proteger esse cliente final, né? Eu espero que tanto eu como CEO aí de uma plataforma, quanto os meus concorrentes, todos também estejam olhando para isso e que a gente possa evoluir o mercado como um todo, a modo de cuidar também dos clientes finais. Mas hoje, infelizmente, a gente ainda não tem nenhum recurso que possa ajudar num caso como esse. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço o Rafael D'Angelino por ter aceitado o convite. Obrigada, Rafael. Eu que agradeço, Simone. Obrigado pela oportunidade e pelo tempo. Agradeço também a todos que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, por videoconferência, em 10 de dezembro de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Obrigada e até a próxima.